nesta aula, iremos trabalhar como geração de relatórios. Então, veremos no sumo como podemos gerar relatórios matemáticos com vários dados estatísticos sobre o comportamento de cada veículo. Nesses relatórios eu tenho informações como emissão de poluente, condição de tráfego, situação por via, enfim. A partir desses números gerados, eu posso fazer diversos tratamentos de análise e comparar matematicamente cenários diferentes. Na hora que eu construo 2 ou 3 cenários diferentes, eu posso querer fazer perguntas como: e se eu colocar mais ônibus no meu circuito? Se eu desviar, por exemplo, um corredor de ônibus para uma determinada área, como vai ficar o trânsito? Como é que vai ficar o desempenho da fluidez? Se eu mudar, por exemplo, os tempos semafóricos, eu vou ter melhor tráfego, vai congestionar mais ou menos, eu vou dar prioridade a algum dos deslocamentos. Se eu criar uma faixa exclusiva, será que eu vou realmente ter um ganho de desempenho para aqueles carros privilegiados, como por exemplo ônibus? E se eu fechar um retorno? Será que isso vai me trazer muitos transtornos? Quanto será que as vias secundárias e terciárias vão sofrer de sobrecarga por conta desse fechamento? Enfim, é importante eu ter como comparar diferentes cenários na minha simulação. A minha análise, por exemplo, pode se preocupar para responder aquelas perguntas inicialmente feitas. Eu posso querer me perguntar como: quais os tempos médios de viagem? Qual é o carro com pior desempenho? Qual é o carro com melhor desempenho? Eu vou aumentar a poluição total gerada? Privilegiar alguma classe de veículos? Será que os carros particulares estão tendo muita vantagem em cima dos coletivos? Será que o ganho que eu estou dando para o coletivo está sendo proibitivo em relação aos demais veículos? Algum trecho ficou muito carregado? Será que algum trecho meu merece maior atenção? São todas análises possíveis a partir dos relatórios que eu posso gerar no sumo. O sumo, por exemplo, tem uma parte exclusiva só para questões de saídas. Se olharmos aqui nessa página, temos então a descrição sobre os recursos que ele tem para output, que é o que faremos para podermos gerar os nossos relatórios. Você verá que há diversos tipos de relatórios que eu posso gerar. Eu posso gerar relatórios desagregados, voltados para informações sobre cada veículo. Eu posso gerar relatórios a partir dos detectores que eu coloquei ao longo do trajeto. Posso colocar relatórios para mensurar como é que está a situação de arcos e nós, como foi o trânsito em determinada região. Posso também trabalhar com questões sobre informações agregadas baseadas nos fluxos de veículos. Trabalharei aqui com um relatório chamado Trip Info para podermos ilustrar a nossa aula. Em Trip Info, eu trarei uma série de informações sobre as viagens, carro a carro, que rodaram na minha simulação. Que horas ele partiu, de que faixa ele partiu, qual foi a sua velocidade de chegada, a velocidade de partida, quanto tempo durou sua viagem, quanto tempo ele perdeu. Enfim, eu tenho uma série de informações que eu posso usar nesse relatório e a partir delas extrair o conhecimento, a análise que eu achar necessária. Como é sempre interessante pegar exemplos que já existem, irei nos exemplos que o sumo, a aplicação sumo já traz para mim. Eu posso ir na pasta sumo, na parte de sumo doc, sumo e depois ir nos exemplos. Nos exemplos de output, irei então, obviamente, usar o exemplo de Trip Info, dos relatórios gerados em Trip Info. Veja que há muitos outros relatórios, mas vou trabalhar nessa aula só com esse. Abri aqui o exemplo da aula. E copiarei apenas o trecho novo, a informação nova, que é essa parte de output e essa parte de report, já que os demais itens do arquivo de config nós já vimos em aula anterior. Voltarei lá para meu arquivo de config, do meu projeto Pátio. Abri o arquivo, config w3 sul Pátio. E agora eu vou inserir naquele meu texto a parte de output e a parte de report. Copiei a parte de output. Vou colocar após a parte de input. Quando eu coloco essa tag output, eu informo para ele que eu quero gerar relatórios. Que tipo de relatório? Eu coloquei o parâmetro trip info output
para ele saber que eu quero gerar esse tipo de relatório. A parte time eu vou jogar fora, porque eu já tenho. E agora eu vou colocar o bloco de report, que são alguns parâmetros que eu coloco para informar ao sistema sobre a minha simulação. Sobre como eu quero que os relatórios sejam gerados. Vou explorar um pouco agora as variáveis. Como já citei antes, tripinf output significa que eu quero esse tipo de relatório. E eu quero que eles criem um arquivo chamado tripinfos cenário 1. Nesta aula irei comparar dois cenários para podermos ver como essa informação pode ser útil nas nossas análises. E agora temos o bloco de report, onde eu parametrizo algumas informações. Eu digo que eu não preciso ficar validando o formato XML. Falo também que eu posso desabilitar a questão do log. E eu também não preciso me preocupar com o noStep como variável da simulação. Agora que eu mexi no meu arquivo de configuração, vou colocar a simulação para rodar. Perceba que eu mantive a mesma rede, os mesmos fluxos de veículo, não fiz alteração. A única novidade aqui é que agora eu tenho o meu output com relatório. A minha simulação deu uma pequena parada e encerrou no momento 3.915. Agora irei então abrir o arquivo de relatório que foi gerado, tripinfo cenário 1. Veja que não havia esse arquivo antes, ele foi gerado agora que a simulação rodou, ordenando a questão do report. Abri o arquivo de relatório, tripinfo cenário 1, vamos explorar um pouco. No primeiro bloco, eu vou encontrar as configurações originais do arquivo. Então ele informa de onde foi que veio a rede, de onde foi que veio o arquivo de rota e de veículos e fluxos. Ele informa então os parâmetros gerais da simulação para eu poder saber de onde veio esse dado. Perdoe-me pelo piscado de tela, mas em breve ele vai diminuir, tá? Enfim, agora iremos realmente para os dados que foram gerados. Veja que ele pega cada veículo e traz uma série de informações advindas do relatório tripinfo para podermos analisar. Na primeira linha nós temos o primeiro carro. Veja que o primeiro carro ele chamou de fluxo 1.0. Por quê? 1.0 significa o primeiro carro do fluxo 1, vários fluxos. Ele informa em que momento partiu o primeiro carro, no caso do momento 000. Ele vai informar de que faixa ele partiu, de que posição ele partiu, qual é a velocidade de partida, quanto tempo ele esperou, o momento de chegada, em que faixa ele chegou, em que posição ele chegou, a velocidade de chegada, a duração total da viagem, quantos metros ele percorreu ao todo, quantidade de paradas que ele fez, tempo perdido, se ele precisou fazer um reroteamento, enfim. Ele traz uma série de informações sobre aquele veículo. Informa que foi um carro. Já o segundo carro que eu estou vendo, veja que é o carro fluxo 1.1, significa que é o segundo carro do fluxo 1. Ele informa o tempo de partida, a linha de chegada, enfim, as mesmas informações que informou no primeiro. Só que agora o tempo de duração de viagem, por exemplo, em vez de ser 118 segundos, foi 107 segundos. Enfim, ele vai te trazer uma série de informações a respeito de cada veículo da minha simulação. Agora nós temos um terceiro carro que terminou no fluxo 1.2, que é o fluxo 1.2. Importante frisar que ele ordena os carros na medida que eles concluem a viagem que foi ordenada para eles. Agora eu vou rolar a tela até algum carro mais para o final, para podermos ver outro tipo de veículo. Vejam que os tempos estão mudando, daqui a pouco podemos ver melhor isso. Peguei um carro aqui aleatoriamente lá na frente. Foi o 31º carro do fluxo 8. Ele partiu no momento 1201. Ele chegou no momento 1472. A viagem dele durou 271 segundos. Já foi bem mais tempo do que o primeiro carro lá, apesar de ser um outro fluxo.
teve um time loss de 180 segundos. E agora passarei para os últimos carros para podermos ver o fim da simulação. O último carro foi do fluxo 2, foi o carro 240. Ele partiu no momento 3.846 e chegou no momento 3.915. A viagem dele durou 69 segundos. Se formos lembrar que a nossa simulação terminou no momento 2.400, era a última soltura de carro, veja que houve um grande atraso entre o último carro conseguir partir e conseguir chegar no último cenário. Conseguir concluir sua viagem. Bem, como eu falei, eu quero comparar duas redes, tá certo? Então, assim como eu criei um relatório para o cenário 1, criei agora um relatório para o cenário 2. Para isso, irei copiar o arquivo de config e irei criar um arquivo de cenário 2 para podermos criar uma nova simulação. O que é que eu mudarei? Irei pegar nossa rede original que tínhamos, rede W3 Sul Pátio, e irei criar uma cópia dela, que será a rede W3 Sul Pátio cenário 2, e a partir dela irei fazer algumas alterações no plano semafórico para podermos comparar essa rede com o mesmo traçado viário, com os mesmos tipos de veículos, mas como seria o desempenho das duas redes, alterando apenas o plano semafórico, a programação semafórica. Abre aqui o arquivo de configuração desse segundo cenário que eu criei. Veja que eu vou manter o mesmo arquivo de rota e a mesma configuração de paradas de ônibus. O que mudarei apenas é o netfile. Irei criar uma rede W3 Sul Pátio cenário 2 para podermos comparar uma rede com a outra. E vou criar um tripinfo output chamado tripinfo cenário 2, porque aí sim, mais à frente nesta aula, irei comparar matematicamente, uma matemática simples, o primeiro cenário com o segundo a partir de uma pequena modificação na rede. Agora eu vou editar no meu NetEdit o arquivo de rede W3 Sul Pátio cenário 2. Abrir aqui a minha rede no NetEdit. É a mesmíssima rede, não vai alterar nada. A única coisa que eu irei mexer em relação a outra rede são os tempos semafóricos. Abrir na parte de adição de semáforo e onde tinha 60 segundos, naquelas fases que era 60 segundos, aumentarei para 90 segundos. Isto é, aumentei o tempo de viagem, de passagem disponível para quem vem da direita para a esquerda na via. E quem vem da esquerda para a direita. Aumentei consideravelmente. Sem alterar os outros tempos de semáforo. Farei isso com todos os conjuntos semafóricos. Irei aumentar aquela fase de 60 para 90. Assim como eu fiz com o primeiro conjunto semafórico, vou fazer agora com o segundo. Não vou mudar mais nada, só esses dois tempos, de 60 para 90. Mais uma vez de 60 para 90, no conjunto semafórico 4. Mudei. Salvei. E agora eu vou para o quinto conjunto semafórico e farei a mesmíssima mudança. Mudarei de 60 segundos para 90. Salva a rede. Rede W3 Sul Pátio cenário 2. Vejo que ela tem o mesmo traçado. A única mudança em relação a outra rede foram os tempos semafóricos. Agora irei rodar a simulação do arquivo de configuração rede config W3 Sul Pátio cenário 2.
já está parametrizado para poder fazer o arquivo de relatório tripinfo cenário 2. Estou com a minha simulação rodando, lembrando que são os mesmos fluxos, os mesmos pontos de parada, a única mudança é na questão dos tempos semafóricos. Bem como a simulação não terminou ainda, eu só vou parar quando o último carro sair. Pronto, o último carro saiu no momento 4795, o que já mostra que nós já temos a piora. Apesar de eu ter aumentado o tempo de semáforo, a simulação piorou o tempo total da rede. Os carros demoraram mais tempo para sair do cenário. Mas até agora o que eu tenho é um acho, eu não sei direito o que foi o comportamento. É daí que é interessante então nós analisarmos matematicamente aqueles arquivos de reporte gerados. Assim como eu fiz com o arquivo tripinfo cenário 1, vou fazer agora com o tripinfo cenário 2. O primeiro bloco, eu trago informações de onde veio os dados desse reporte. No caso, a rede mudou, agora é a rede W3 Sul PAD cenário 2. O arquivo de rota e os arquivos de pontos de parada são os mesmos. Não teve mudança aqui. O arquivo de output mudou, porque agora eu mandei fazer a saída tripinfos cenário 2. Agora eu posso comparar um com o outro. E claro, eu posso criar quantos cenários eu quiser. Vamos ver agora a saída. Veja que o primeiro carro já não é do fluxo 1, o primeiro carro é do fluxo 5. Ele partiu aos 90 segundos. E apesar disso, ele ainda chegou primeiro que outros carros. É uma moto, não é mais um carro como foi o primeiro. Não teve nenhum atraso para ele conseguir partir, de par de delay. Ele conseguiu sair na hora que queria. A viagem dele durou apenas 22 segundos. Já o veículo, o segundo veículo também foi uma moto, do fluxo 5. Partiu no momento 105 segundos. Não esperou nenhum momento. Chegou, saiu na hora que queria. Chegou no momento 126 segundos. Sua viagem durou apenas 21 segundos. Agora que o terceiro carro foi do fluxo 1. Apenas o terceiro veículo que conseguiu chegar no destino foi do fluxo 1, diferentemente da outra simulação. Ele partiu também no momento 0. Não teve nenhum atraso em sua partida. E apesar de ter o maior tempo de semáforo disponível, ele levou 148 segundos para poder chegar no destino. Um tempo bem maior do que o tempo anterior do outro veículo. Agora irei até o último carro para a gente poder analisar como é que ficou lá o último. Foi um carro do fluxo 2. Foi o carro 240. Ele parte no momento 4.731. Veja que ele partiu muito atrasado. Olha o delay que ele teve. Ele esperou 2.341 segundos para poder partir. Significa que ele ficou preso no engarrafamento até conseguir iniciar sua viagem e até conseguir concluí-la. Ele chegou no momento 4.795. Sua viagem durou apenas 64 segundos, quer dizer, foi uma viagem muito rápida. Porém, ele demorou demais para conseguir entrar na fila para se deslocar. O que significa que esse cenário é bem pior que o outro, apesar de eu ter aumentado os tempos de semáforo. Para fazer análise desses números, desses dados todos, eu abrirei esses arquivos de cenário que eu acabei de criar no Excel. O próprio Excel já vai fazer a formatação de XML para colunas e linhas. Aqui estão. Todos aqueles dados que estavam naquele formato agora estão na minha planilha.
Usarei, para comparar os dois cenários, dois atributos. Tempo, o delay para a partida, de par delay, e usarei duração da viagem. Farei uma análise muito simples. Irei simplesmente pegar essas duas colunas, fazer um somatório de todos os tempos e dividir pela quantidade de veículos que rodaram na minha simulação. Assim, teria uma média simples do tempo de espera para cada veículo iniciar sua viagem e a duração total da viagem de cada veículo. É claro que você poderá fazer inúmeras outras análises, estatísticas e análises mais refinadas que essa. Estou aqui nesta aula apenas mostrando o potencial do uso dos relatórios no Sumo. Para o cenário 1, eu fiz o somatório total dos tempos de espera, dos tempos de delay. Deu 821 minutos, segundos e 821.150 segundos. E vou dividir esse valor por 2.158, que é a quantidade de veículos que apareceram na minha simulação. Farei o mesmo agora para o cenário 1 com os tempos de duração de viagem. O somatório total deu o valor de 301.095 segundos. Esse foi o somatório total de duração de todas as viagens. Na hora que eu coloco a média, o tempo médio de viagem por veículo foi de 301.095 dividido por 2.158. Deu aproximadamente 140 segundos como tempo médio de viagem para cada veículo. Farei um destaque. E agora irei abrir o arquivo de cenário 2, o arquivo tripinfo do cenário 2, para podermos agora gerar os mesmos números lá naquele outro arquivo. Assim como no primeiro caso, eu importarei para o meu Excel aquela tabela XML. O próprio Excel já faz essa importação e já coloca em coluna. Farei o mesmo cálculo, farei o somatório das colunas tempos de espera, das colunas duração e depois tirarei a média por veículo. A minha análise pode ser muito mais rica do que essa. Eu poderia, por exemplo, colocar filtros por tipo de veículo, motos, ônibus, por fluxo, por tipo de rota, enfim. Como a gente viu nessa aula, há diversos tipos de relatórios com diversos tipos de saídas e eu posso fazer diferentes tipos de comparação entre os cenários. Porque realmente o que importa são os relatórios. Porque é aqui sim que você vai poder fazer comparações matemáticas entre os cenários que você criou na sua simulação. Calculei o tempo médio de espera no cenário 2 e agora eu vou calcular o tempo médio de duração do cenário 2, duração das viagens. Vou colocar na cor verde, vou copiar esse bloco e colocar junto ao bloco lá do cenário 1, para podermos colocar os dois resultados juntos. Vamos comparar agora.
No cenário 1, a média de espera foi 380 segundos. Já no cenário 2, a média de espera para cada veículo iniciar sua viagem foi apenas de 334 segundos. Então, se você quiser comparar o tempo em que os veículos ficaram esperando na fila, o cenário 2 foi melhor do que o cenário 1. Porém, se a gente pegar a duração média da viagem de cada veículo, o tempo médio para o cenário 1 foi de 139 segundos, enquanto que no cenário 2 foi de 166, isto é, 27 segundos mais lento o cenário 2. E uma coisa muito importante, temos que lembrar que o cenário 2 demorou mais de 1000 segundos a mais para poder esvaziar as filas de veículos que o cenário 1. Assim, você, analista, é que vai ter que decidir qual o cenário que você acha mais interessante. Aqui a gente não fez maiores refinamentos, mas todos eles são possíveis a partir das análises que eu fizer. Veja que eu rolei a tela aqui nesse cenário e perceba que os tempos de partida estão aumentando cada vez mais. Os primeiros carros tiveram 0 tempo de partida, enquanto que esses últimos já começam a ter fixos algo como 800 segundos, 900 segundos, 1000 segundos. Isto é, muitos carros hoje estão esperando 10, 15 minutos na fila para conseguir entrar na posição de partida e chegar lá. Alguns carros, como vimos, chegaram a levar 2.300 segundos para conseguir chegar na fila. Significa que eles ficaram engarrafados, ficaram congestionados até poder iniciar suas viagens. A análise que será feita realmente depende do seu estudo e de como você pretende abordar os dados. E o resultado que você vai chegar também depende da estratégia, do planejamento da sua equipe. Você pode querer privilegiar tempos médios, pode querer privilegiar velocidades, esperas, enfim. Isso sim agora é a engenharia de tráfego, é o estudo de tráfego em ação. Como vimos, essa aula não teve maiores complicações, é muito fácil fazer a parametrização dos nossos arquivos para gerarmos relatórios, assim como também é muito fácil nós podemos exportar esses dados para planilhas como Excel e fazer os trabalhos matemáticos. É muito importante termos em mente que não adianta ficar criando um monte de cenário e não ter como compará-los. E esta aula foi muito importante para isso. Espero que tenha gostado.